Boa noite, senhoras e senhores. Hoje não falaremos nem de história, nem de filosofia, mas de ciências auxiliares, das áreas das humanas. Vejam, eu, por exemplo, aqui estou chegando a vocês graças a uma auxiliar, uma diligente auxiliar, que me coloca em contato com o mundo virtual, porque eu sou analfabeto digital. Mas graças a esse diligente e prestimoso auxílio, eu chego até vocês. Ora, com as ciências humanas, nós temos também alguns outros ramos de conhecimento que nos ajudam, a informar tanto a história quanto a filosofia. Vamos falar hoje da arqueologia e da filologia. Vejam só. Vamos contextualizar. A gente viveu nos séculos XVII, XVIII, o apogeu do domínio europeu sobre o mundo. Domínio econômico, político, ideológico. Até o ponto que, em determinado momento, o mundo foi dividido entre as potências europeias. A África foi loteada, as Américas eram colônia, a Ásia foi dominada. Chamamos isso de eurocentrismo, ou seja, a visão do europeu era a que dava o sentido para a organização do mundo. Esse domínio europeu teve algumas consequências. Vejam que é justamente no início do século XIX que se desenvolve essa ciência chamada arqueologia. Vem da palavra grega arché, o início, o princípio. Ela se propunha a tentar retirar dos escombros, das camadas que foram se sucedendo, vestígios soterrados do passado. E como os europeus dominavam o mundo praticamente todo, eles tinham ingerência, eles podiam escavar em diferentes localidades como se seu quintal fosse. Se hoje vocês forem nos principais museus, Inglaterra, França, vocês vão ver lá tesouros arqueológicos desta época, que foram levados, foram descobertos por eles e eles se acham no direito de lá manter esses tesouros. Vejam que houve algumas descobertas arqueológicas impressionantes. Por exemplo, nas areias do Egito, eles escavaram, vieram trazendo à tona túmulos dos antigos faraós egípcios, que estavam séculos e séculos cobertos. Isso foi uma descoberta espantosa na época. Vejam que existe um livro que é um clássico fundador da literatura ocidental, chamada A Ilíada. Esse livro, durante séculos, foi estudado, foi lido, foi cultuado, mas sempre se considerou que era uma fábula, uma lenda. Até que um pesquisador resolveu seguir os passos da Ilíada e foi gradativamente se aproximando do lugar que ele dizia que deveria estar a cidade de Troia. E lá estava. Ele escavou lá, naquela localidade, e trouxe novamente à luz da superfície a cidade de Troia, que séculos e séculos esteve soterrada. Poderíamos multiplicar com várias dessas descobertas. Talvez a mais espantosa, com certeza, tenha sido a descoberta, pois estava coberta, de Pompeia e Herculano, cidades italianas, que eram cidades balneares, onde os romanos tinham as suas vilas
para lazer no verão, e que sofreram, vocês conhecem a história, elas são próximas do vulcão, que entra em erupção, e aquele processo, vocês sabem que existem vários tipos de fluxos piroplasmáticos, aqueles mais agressivos com lava, no caso deles foi uma espécie de pedra-pome que soterrou a cidade e a congelou no tempo. Vejam, nós estamos falando do ano 72, quer dizer que foram séculos e séculos em que aquela cidade permaneceu exatamente como estava naquele dia, naquele século. Percebam que cidades são organismos vivos. As cidades estão sempre se modificando. A cidade que vocês nasceram e cresceram não é a mesma cidade que vocês vivem hoje. A Porto Alegre, que eu nasci, é completamente diferente. A Milo Peçanha terminava no Colégio Anchieta. Ela era o fim. A Praça da Encol, aquela região toda, pertencia a uma chácara onde meu pai ia buscar ovos. Ali. É outra cidade. A cidade é um organismo vivo, não Pompeia. Pompeia permaneceu exatamente como estava. Inclusive, quando eles retiraram, eles viram que os muros de Pompeia tinham, vejam só, pichações. Não há nada de novo. Vejam, um outro ramo, uma outra ciência auxiliar, é chamada de filologia. O que é a filologia? É o estudo da linguagem, das obras, dos textos antigos. Vocês conhecem o filólogo? Aqueles que estão acostumados com filmes de terror e de suspense, sabem que, por exemplo, sempre que uma criatura é possuída por uma entidade maligna, aquela entidade maligna normalmente é uma entidade antiga, ancestral, e ela fala uma língua aramaico, por exemplo, que ninguém sabe o que é. Mas aquele exorcista vai pesquisar e vai encontrar um sábio, um linguista, um filólogo, que vai traduzir para ele, que vai dizer para ele o que é que aquele demônio está falando. Pois os filólogos na vida real não tratam bem dessas questões, mas vão justamente pesquisar essas línguas, esses textos, essas obras que chegaram até nós. E tem um momento em que essas duas ciências se encontram, no século XIX, que é justamente quando a filologia e a arqueologia vão resgatar no passado obras que estavam como que soterradas pelo tempo. Assim como o escavador vai retirar areia e tornar visível as construções, os restos, as ruínas das civilizações, assim também a filologia vai nos trazer alguns textos que permaneceram obscuros, submersos nas areias do tempo. Falo especificamente de obras da antiga Grécia, porque a Grécia teve gigantes do pensamento, da filosofia, Platão e Aristóteles, que durante séculos foram os dois grandes baluartes, os dois grandes pilares da civilização ocidental. Justamente, o que vai fazer esse momento de redescoberta? Eles vão voltar e ver que antes de Platão, que antes de Aristóteles, existiram outros pensadores. Esses pensadores, eles permaneceram rotulados com o título de aqueles pensadores que vieram antes de Sócrates. Foram todos agrupados juntos e colocados como os pré-socráticos. Mas essas obras dos filólogos, elas vão começar a realmente colocar, a dar uma face a esses pensadores, a conseguir aglutinar vários fragmentos. Vejam, eu digo fragmentos, porque não chegaram para nós textos inteiros.
Quando nós falamos desses primeiros pensadores, desses pensadores originários, nós temos que pensar que foram apenas pedaços que chegaram até nós. Esses pedaços eles foram reunidos e foram numerados. Fragmento número 1 do autor, fragmento número 2, fragmento número 3. E com esses pedacinhos, com esses fragmentos, o século XIX trouxe a cena novamente, agora com uma outra visão, aqueles primeiros pensadores, que são denominados os pensadores originários. Aqueles primeiros homens que lá na Grécia, no século VI a.C., abandonaram a explicação fantástica do mito e procuraram explicar o cosmos, a física, o mundo de forma racional. E entre esses, tem um que nós voltaremos num próximo momento a abordar. Heráclito de Éfeso. Nosso próximo assunto. Até lá.